Amém. Amém. Você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado. Glória a Deus. Você pode liberar uma bênção para ela. Amém. Abençoa a vida dela. Abençoa. Você que está sentado meio torto, se arruma para ficar direito, né? Uma posição de descanso aí, mas uma posição bem legal. Tá bom? Exército, né? Pai, nós oramos declarando a tua bênção, o teu milagre, o teu favor, Pai, na vida da tua igreja, na vida dos teus filhos. Eu te louvo, te agradeço e te exalto, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Juízes capítulo 1, versículo 4. Juízes 1, 4. Eu queria que quem fosse andar, não andasse mais, já andou bastante, me desse um pouquinho da sua atenção nos próximos minutos, tá bom? Aí você anda, quietou, fica quieto, não anda mais, tá bom? Amém? Juízes, capítulo 1, versículo 4. Um dos momentos de maior reverência, né? É quando nós vamos entrar em contato com a palavra, tá bom? Judá subiu, pois, e o Senhor entregou-lhe nas mãos dos cananeus, dos fariseus, e mataram 10.000 homens em Bezeque. Tendo encontrado Adoni-Bezeque nessas terras, lutaram contra ele e feriram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam e lhes cortaram os polegares das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque exclamou: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, Deus me retribuiu, e levaram-no a Jerusalém e ali morreu. E aí morreu em Jerusalém. Querido, uma das causas de acidentes, de coisas erradas na vida, são por desatenção. Grande parte do que nós fazemos, das falhas que cometemos, dos erros que acumulamos, das consequências desses erros, grande parte deles são explicados por desatenção. Ou melhor, tem uma arte que traz, ou melhor, por distração. Distração, certo? E quando você pensa assim, em distração, tem uma arte que traz, Samuel? Tem? Isso. Quando você pensa em distração, amém, Samuel? Deve ter. Quando você pensa em distração, é algo que assim, por que você fez isso? Eu estava distraído, eu não estava atento, eu não estava, sei lá, quando eu vi aconteceu. Todos nós temos por dia alguns apagões psíquicos. Você desliga e por alguns segundos você desliga. Seu cérebro dá uma desligada. Quando isso é muito frequente, e frequente assim, frequências e a duração é grande, aí já tem algum transtorno, alguma doença envolvida. Mas de maneira geral, todos nós, às vezes você está falando algo e aquele foge da sua mente. São apagões. São momentos de distrações que nós temos. E quando você está muito preocupado, muito aflito para resolver alguma questão, alguma situação, essa distração, ela acontece mais ou menos da mesma maneira. Eu só me bebedaram, eu era criança uma vez. Tinha 7 anos de idade. Maldade mesmo. E quando eu fiquei bêbado naquela ocasião, eu falei muitas bobagens, eu falei muitas dores que tinha no meu coração, e depois os meus pais adotivos falaram para mim que eu tinha falado naquele momento. Inclusive eles choravam pelo que eu tinha dito, e a lembrança que eu tinha dos meus pais, biológico e tudo mais. Foi até um momento constrangedor para eles também, mas eu só falei isso quando eu estava bêbado. E depois que eu, graças a Deus, não tive contato com bebida, eu não sei mais o que é isso. Mas de maneira geral, eu tive colegas que chegaram a dirigir bêbados. Não sabem como chegaram em casa, de repente, tanto que é perigoso. O cérebro dele não está gravando nada do que ele está fazendo. E ele pegou o carro em determinado local que ele estava bebendo, foi para casa, chegou em casa,
Quando deu por si, estava em casa, no outro dia dormiu, acordou, bêbado. Não sabia como, não soube como chegou em casa, porque foi um momento muito sério de distração. Então, quando você está muito preocupado com alguma coisa, às vezes essa distração ela é mais frequente e o tempo de duração dela também é maior. São apagões mesmo. Esses dias eu estava andando, eu ia, não me lembro para onde que eu ia, certo? Mas eu estava ali no Papicu, no Cocó, para ser mais específico, uma região muito conhecida, que eu passo praticamente todo dia, pelo menos 1 ou 2 vezes por dia. De repente eu parei no trânsito, por alguns segundos ou quase 1 minuto, meu Deus, onde é que eu estou? Eu não reconheci onde eu estava. Claro, aquilo não se repetiu mais. Mas se fosse mais frequente, opa, pera cá, tem alguma coisa errada, está desenvolvendo. Então, distrações são coisas que acontecem de maneira natural, aqueles pingos naturais que nós temos no dia a dia. Quando são frequentes, a gente tem que analisar. Ou acontece de maneiras também que você provoca aquelas distrações quando você foca noutra coisa. Por exemplo, celular e direção. Não precisa fazer conta. Celular e direção não combinam, porque um dos dois vai atrair a sua atenção e diga-se de passagem, o celular atrai mais a sua atenção do que o trânsito. Por mais interessante que seja, o aparelhozinho pequeno, que tem alguém falando do outro lado, mandando uma mensagem, vai atrair mais a sua atenção do que o trânsito. São distrações. E nesse momento de distrações da pessoa ali no trânsito, acontecem muitos acidentes. Tá bom? Então, quando Josué estava idoso, nós lemos isso essa semana. Terminamos de ler o livro de Juízes de Josué ontem. Isso. Hoje é Juízes. Então, quando Josué estava idoso, nós lemos essa semana, e já tinha passado muito tempo de guerra, chegou um momento que ele falou, olha, tem muita coisa ainda a ser conquistada, e eu preciso que vocês se organizem. Eu vou pegar a terra que falta ser conquistada, vou dividir entre vocês. Existiam 7 tribos que ainda não tinham recebido a sua herança, tá certo? Eram as tribos de Benjamim, Simeão, Zebulon, Issacar, Aser, Naftali e Dan. Josué 18:2 diz o seguinte: contudo, restavam entre eles, entre os filhos de Israel, 7 tribos que ainda não haviam recebido a sua devida herança. Então Josué exortou o povo de Israel: até quando negligenciareis tomar posse da terra que vos outorgou Yahvé, Deus de vossos pais? Claro, eles tinham a herança, tinham a promessa, mas tinham que tomar posse. Então essas 7 tribos, depois de muita guerra, muita luta, que você acompanha até os capítulos anteriores, você vai ver muita guerra, mas eles guerreavam, mas não estavam atentos ao que Deus tinha falado com eles, estavam desatentos, certo? Então, quando você olha assim, mas, ô bispo, esse povo também era muito, ou seja, tem até uma gíria que chama, muito vacilão. Não sei nem se o verbo vacilar daria para aplicar, mas é usado de maneira muito não construtiva, assim, de maneira muito até degenerativa mesmo, assim. Bispo, eles também não eram atentos, eles também não estavam... Você pode até aplicar uma palavra mais bonita. Bispo, eles foram negligentes em tomar posse daquilo que Deus tinha para ele. Tudo bem, negligência é um termo mais bonito e mais atual. Mas quando você olha para negligência é o quê? Negligência é desleixo, é descuido, é uma falta de zelo por algo, é uma falta de aplicação ao realizar alguma coisa ou alguma tarefa, é agir com irresponsabilidade ou assumir o compromisso, é desatenção também, menosprezo, desdém. Mas negligência em si não explica completamente o porquê que aquele povo não tomou posse do que Deus tinha para ele. Numa narrativa simples, você pode dizer, isso foi negligência, tá certo? Mas numa leitura mais profunda, você vai ver que não foi negligência, foi distração. Eles se ocuparam com outras coisas que não era o foco principal naquele momento, se distraíram e acabaram perdendo o tempo da conquista. As distrações, elas ocorrem quando nós desfocamos daquilo que é principal e a palavra vem até de um
um folgar, de um desligar-se de maneira até saudável. Ou seja, você está de férias, você desliga do trabalho, você desfoca do trabalho. Mas não é aplicado especificamente nesse sentido, tá certo? Eles se distraíram, por quê? Porque não deram a devida atenção ao que Deus havia falado a eles. E por não darem a devida atenção, passou-se o tempo, e quando Josué já estava idoso, com 110 anos de idade, ele morreu, aquele povo não tinha ainda tomado posse do que Deus tinha falado para ele. Bispo, quantos anos passou quando Josué entrou na terra? Ele entrou com 80 anos de idade. Eram 110, façam a conta aí. Passou então pelo menos 30 anos. Em torno de 30 anos de idade, de passado 30 anos. Eu entrei nessa guerra com 20 anos. Já estou com 50. Ou seja, 30 anos é um bom tempo, gente. Não é 2 anos nem 3 anos, é um bom tempo. Ou seja, durante 30 anos, aproximadamente, aquele povo não tomou posse do que Deus tinha para eles. Nós vimos sábado na escola de profundidade, e quando você recebe algo de Deus, claro, é uma via de mão dupla, não é uma via de mão única. Você não recebe algo de Deus e está lá Deus no final esperando, venham meus filhos, aqui está, venha, é seu, venha, tome. Não. Tem gente voltando naquela via, tem gente na contramão daquela via, tem gente voltando na outra mão. É uma via de mão dupla, tá certo? E para nós conseguirmos, então, alcançar aquilo que Deus tem para nós, pelo menos 3 elementos são essenciais. O primeiro deles é dever. E, bispo, quer dizer que eu não devo olhar o reino de Deus como amor? Eu vou usar um exemplo bem prático. Tem vezes que eu não amo a minha esposa. Cadê ela? Está aqui não. Tem vezes que eu não amo a minha esposa. Mas eu assumi um dever de amá-la. E naturalmente, quando eu cumpro esse dever com dedicação, o amor se torna algo extremamente fluido. Amor fluido. Daí vocês entendem o conceito. O amor se torna algo que vai fluir naturalmente. Vai ocorrer naturalmente. Quando você tem um dever por algo, você naturalmente assume o quê? Um compromisso por aquilo que você deve. Nós vamos comprar a sede do Mante aqui em Fortaleza. E vamos, não quero, mas sendo possível será, assumir uma dívida com alguém. A partir daquele momento que nós assumimos uma dívida, nós temos o dever de cumprir aquele pagamento. Se é 1 ano, 2 anos, sei lá, o tempo que Deus assim determinar. Enquanto nós não temos esse dever, a gente foca em outras coisas. Quando você tem um dever de pagar a prestação do carro, a prestação da casa, a prestação disso, a prestação daquilo, as suas contribuições, então, também deveriam ser vistas como dever. Depois, eu faço isso com tanto amor, mas para mim é um dever. Eu não estou fazendo apenas por amor. Outra coisa que você tem que ter também, que nós temos que ter atenção. Eu tenho como dever, mas faz o seguinte, tem tantas outras prioridades que também são deveres meus, que eu não tenho a devida atenção. Então, se você não priorizar, sempre colocando aquele dever na página de cima, em cima da pilha, em cima da obrigação, ali sempre como prioridade, você também não vai alcançar. Além do dever, né, Liara, nós vimos isso sábado, além do dever tem que ter esforço. Não existe nada na vida que não seja conseguido com muito esforço. Diga-se de passagem, quanto mais alto for o alvo, maior será o esforço. Quanto menor, menor o esforço. Então, quanto maior for o esforço que você empregar para conquistar aquilo que Deus tem para você, significa que a sua conquista será grande. O rei Adoni-Bezeque, voltando agora para o texto que nós lemos, assim, contextualizando, o que ele fazia? E foi uma das primeiras conquistas que Israel teve na Terra Prometida, através da tribo de Judá. Ele cortava, eu já até falei isso para vocês, ele cortava das mãos das pessoas os polegares, das mãos e dos pés. Ele tirava das pessoas a capacidade de segurar algo, não tem firmeza. A firmeza acontece com esse dedo, com o polegar. Se não tem um polegar, qualquer
qualquer... Vem cá, normal. Se não tem o polegar, qualquer forma que a pessoa tem, vou segurar no braço do Normando, de maneira bem simples. Igual, vamos supor que meu polegar estivesse cortado, a Dona Bezek, levante seu braço. Segurei. Você pode soltar? Eu vou segurar mais forte. Não tem tração. Agora vai ficar mais difícil. Eu vou junto. Ele também cortava das pessoas o dedão dos pés. Claro, o dedão do pé não me dá equilíbrio para ficar em pé. Ele me dá tração para fugir de algo. Ele que dá o impulso da corrida. Já pensou um atleta, o Alisson? O Alisson, sem o dedão dos pés? Sem Não tem como. Um atleta não tem como. Ele não tem como desempenhar nenhum tipo de corrida, nem arranque. Então, era o que a Dona Bezek fazia. Ou seja, ele pegava as pessoas e deixava com que elas ficassem desatentas, porque elas não conseguiam dar atenção a algo. Por mais que elas se esforçassem, o fator maior, principal, que fazia com que eles pegassem, agarrassem a espada, assim como os do exército de Davi, né, que brigavam até que a mão travava na espada, eles não tinham como fazer isso porque os dedos estavam, o dedão estava cortado. Então, quando a Dona Bezek fazia isso, ele fazia com que as pessoas perdessem a capacidade de serem atentos, de conquistarem, de avançarem e de crescerem. Mas ele fazia isso com pessoas não, ele chegou a fazer isso com 70 reis que comiam o que ele dava e serviam a ele, porque não tinham mais força para guerrear, não tinham mais força para fugir dele, porque estava com os polegares cortados. Isso era extremamente ruim. Israel chegou, comprou aquela guerra, Judá comprou aquela guerra e venceu aquela guerra. E nós lemos que depois ele ainda fugiu para Jerusalém, e lá em Jerusalém foi travada outra batalha e ele foi morto lá em Jerusalém, Adoni Bezek. Mas eu pergunto assim para nós hoje à noite, o que que nos faz, além desse exemplo que eu estou falando para vocês, o que que nos faz sermos pessoas extremamente distraídas? Durante algum tempo, eu tive, aliás, eu já até recebi aqui na igreja ele, um colega nosso, ele foi meu padrinho de casamento. Né, filha? Lembra dele, Ricardo? Gente boa. A mocinha que foi nossa bebê de casamento, Daminha, hoje está uma moçona grande, bonita, casada, mãe. E ele esteve aqui conosco. Eu conheço o Ricardo há muito tempo. Muito tempo. E o Ricardo sempre foi muito agitado. Ele sempre foi muito doidão, assim, muito agitado. Naquela época não tinha assim tanto diagnóstico, mas hoje ele já falou para nós, rapaz, eu tenho TDAH. Eu tenho um transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Ele é hiperativo. E ao mesmo tempo que ele é hiperativo, ele é desatento. Então, não tratando como um transtorno, mas como algo que nós podemos controlar, o que é que nos faz ser pessoas distraídas? Eu não falo da pessoa que lê um texto e quando chega no terceiro parágrafo já não sabe o que tinha no parágrafo anterior. Quando eu falo de alguém que começa a ler um livro, mas se distrai naquele conteúdo, vai ler outra coisa, vai assistir uma série, vai assistir um negócio, no final não leu o livro, não assistiu a série, não resolveu o problema, não fez nada, por quê? Porque faltou o foco, faltou a atenção daquela pessoa. O que é que nos faz perdermos a atenção, sermos alguém extremamente distraídos naquilo que Deus tem para nós? Se você entender o que eu estou te falando, assim, grande parte dos problemas que nós temos, dos acidentes que cometemos, dos erros que pagamos, foi por falta de atenção. Estávamos distraídos. Então, o que é que nos faz espiritualmente, ampliando a visão, o que é que nos faz espiritualmente sermos alguém tão distraído? Primeiro, Lucas 10:40. É quando nós nos ocupamos com as muitas preocupações da vida. Bispo, de novo? De novo não, isso é novo mesmo, é só um novo. Quando nós nos ocupamos com as muitas preocupações da vida. Nós até estudamos isso sábado também.
Não existe outra maneira de se justificar a estadia do homem aqui na terra, a não ser que seja esclarecido com a permanência dele aqui como um teste para ele entrar na eternidade. Não tem como, porque quando o bebê nasce, ele apanha. Quando vai ficando grandinho para se inserir no meio, ou ele bate ou ele apanha. Para vencer na vida tem que estudar bastante, ou ser muito bom em algo. E depois, para manter aquilo que conquistou, tem que ser mais luta ainda. Depois tem que lutar para manter um casamento, lutar para manter os filhos ali, uma luta grande para manter os filhos no caminho certo. Depois luta contra a enfermidade, luta contra o problema financeiro, luta contra isso. E no final esse lutador, sofredor, morre. Acabou-se a história do sofredor. Não. Seria muito fácil de entender. E na verdade não é isso. A eternidade é explicada para nós mais ou menos no seguinte exemplo. A areia da praia, a praia é o nosso dia a dia. A nossa vida aqui, curta, pequena, por mais bela que seja, por mais que adentre alguns metros, areia visível à praia, mas ela é pequena frente ao oceano. A eternidade é o oceano. Quando você para assim, você vê, não, então não tem outra explicação. Então, Lucas 10:40 diz o seguinte: Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosas e te aflige por muitas razões. As muitas preocupações da vida nos tiram o foco do reino de Deus. Provado cientificamente, você consegue fazer uma boa gestão de um grupo de 12 pessoas. 13, 14, 15, já não consegue mais com tanta eficiência. Você consegue ser um bom marido de uma só mulher. Se tiver 2, 3, já não dá conta. Você consegue muito bem servir a um só Deus. Se você quiser servir a 2, você vai prejudicar a 1. Desatenção. Quando nós nos ocupamos com as muitas lutas da vida, nós ficamos desatentos. Tá certo? As dificuldades da luta da vida têm por meta não somente nos prender, mas nos fazer perder o foco principal. Porque nós acabamos nos envolvendo com o que é acessório. E o que é acessório, muitas vezes, nos tira a completa visão. 1 Timóteo 4,6 diz o seguinte. 1 Timóteo 4,6. Orientando os irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tem seguido. Mas rejeita fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Essa palavra é uma afirmação digna de todo crédito, de plena aceitação, pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado a nossa esperança no Deus vivo e Salvador de todos os homens, especialmente os que nele creem, os que creem nele. Então, o que o apóstolo Paulo, explicando para esse jovem pregador, esse jovem discípulo chamado Timóteo, fala: Timóteo, você tem que fugir das fábulas, você tem que fugir das falácias profanas, dos falatórios insensatos, das discussões teológicas infundadas, das coisas que não te agregam valor algum, que não fazem você, mas se apegue à piedade. O exercício físico, e ele dizia naquela época, porque os soldados treinavam bastante, o exercício físico tem algum proveito, sim, para a saúde, mas algo mais proveitoso ainda, e nós vivemos atualmente numa cultura do corpo, não é verdade? E, bispo, você é contra? Não, até tem que
Mas algo mais piedoso ainda e mais profundo ainda é o exercício da piedade. Mais forte, tá certo? E quando nós nos ocupamos muito com muitas coisas, não tem como nós darmos atenção ao que Deus nos fala. Porque a ansiedade da vida, bem como todas as suas dores, as dores da alma, como o medo, a da angústia, a tristeza, a insegurança, a desesperança, assim como as nossas fragilidades frente a uma iminente guerra, a um iminente fim, a um iminente perigo que é real, eles por vezes vêm nos destruir, sufocar o nosso coração, nos fazendo perder totalmente o rumo. Algumas pessoas conseguem trabalhar muito bem com o ambiente em paz. Quando estão sob pressão, já não conseguem responder a contento. Só que nós estamos sendo treinados, enquanto soldados, para responder em todas as situações, para manter o equilíbrio, para saber que o seu alvo é Cristo, para saber que Deus está no controle, para saber que dele vem a nossa provisão, para saber que por mais que nós nos preocupemos com algo, o nome já diz preocupação. A preocupação não é uma ocupação prévia, completa, não é um trabalho direto. Isso é ruim. Porque o apóstolo Paulo até complementa quando escreve aos Filipenses, e assim, é um texto que a gente precisa cotidianamente ler, porque a gente esquece essas coisas. Filipenses 4,4 diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará ao Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de orações e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, quanto mais eu estiver preocupado, o que o apóstolo Paulo me fala para nós? Vamos ter o nosso orômetro. Ou não, o orômetro é outra coisa. Mas vamos aplicar o orômetro como sendo nosso medidor de oração. Ah, está alto. Beleza. Está baixo. Você tem o medidor de oração, o orômetro. Você tem, por exemplo, o medidor de preocupações, o preocupômetro. Quando esse medidor de preocupações, de ansiedade, de angústias, de medo, de temores está muito elevado, é porque o de oração está baixo. Como é que eu descarrego esse outro? Não, isso não dá certo. Isso é como um analgésico de dor de cabeça para quem tem um tumor. Se é uma dor de cabeça normal, corriqueiro, o analgésico passa. Mas quem tem um tumor aqui dentro, o analgésico não funciona mais. Tem que, para diminuir esse sensor aqui que está alto, tem que aumentar o de oração. Tem que aumentar o de oração. Quanto mais eu aumento o de oração, mais o outro se esvazia. Para eu atacar o de lá, eu tenho que preencher o daqui. E esse aqui, naturalmente, se desgasta, porque você está corriqueiramente, todo dia você abastece seu carro. Se não todo dia, pelo menos a cada 3, 4 dias, quando o tanque baixa, você tem que abastecer seu carro. Da mesma forma, você está rodando, você está vendo coisas que te preocupam, você está vendo situações que fugiram ao controle, você está vendo descarrego de algo que você tinha planejado como certo. Aquilo lá naturalmente vai fazendo com que o seu depósito de oração seja diminuído. E como fazer então para recuperar essas coisas? Diminuindo a preocupação, diminuindo a angústia, diminuindo o medo, diminuindo a ansiedade, diminuindo, não! Você tem que aumentar a oração, porque quando você ora, o outro baixa, o outro diminui consideravelmente. E Mateus 6,25, também é um texto que nós conhecemos, muito conhecido inclusive.
Diz o seguinte: portanto vos afirmo, o apóstolo Paulo falou, agora Jesus está falando ainda com mais evidência: não o deixe preocupado com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Ou porque andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que comeremos? Que iremos beber? Ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz a si mesmo. Deixa que o mal ande por si só, não injete combustível nele. Se você naturalmente diminui esse nível de preocupação e aumento de oração, de confiança, de relacionamento com Deus, você naturalmente vai ficar alguém mais atento. Nos distraímos quando na nossa caminhada encontramos paradas que parecem ser mais agradáveis que o destino que Deus tem para nós. E como essas paradas são atraentes, como essas paradas são gloriosas. Lembro da história... Toda é uma expressão muito forte, né? Assim, a maioria dos fatos que eu conheço de grandes vitórias são antecedidas de derrotas. Vamos pegar um exemplo: Abraão, com certeza, é um dos homens mais influentes que tem sobre a terra. Agora, o pai de Abraão, o chamado de Deus não foi para Abraão. Gênesis 11, 27 diz claramente que o chamado de Deus foi para o pai de Abraão, para Tera. E Tera recebeu aquele chamado, prosseguiu rumo à terra que Deus tinha chamado Tera para tomar posse, mas em determinado momento da caminhada, um filho dele morreu. O filho dele chamava Arã, o pai de Ló, irmão de Abraão. Por isso que Ló era sobrinho de Abraão. Arã faleceu. E quando Arã faleceu, a história registra que Tera, ele deu o nome daquele lugar como assim, o túmulo de Arã. Pegou toda a carreata, a quantidade de gente que ele estava indo construir uma cidade em torno do túmulo de Arã. E morreu velho ali, envelhecido, ao redor do túmulo de Arã. E ele não seguiu. Ele morreu com 205 anos. E a morte do filho dele aconteceu quando ele tinha aproximadamente menos de 100 anos. Ele passou mais de 100 anos plantado em um lugar e morreu naquela parada porque ele não quis dar prosseguimento ao que Deus tinha para ele. Foi necessário Deus olhar para Abraão e falar: Abraão, sai do meio da tua casa. Aí em Arã você vai morrer igual o seu pai morreu. Você tem que romper com a sua parentela. Senão você vai ficar igual Arã, igual o seu pai Tera. E diga-se de passagem, se Abraão não tivesse mudado a postura dele, nós hoje estaríamos lendo que, assim como Tera, Abraão, Deus apareceu para Abraão, capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Abraão andou, mas quando estava saindo da cidade, lembrou-se de Arã e voltou a lamentar-se novamente pelo seu irmão que falecera ali tragicamente naquele lugar. E passou 10, 20, 30, 40, 50, 100, 175 anos, que foi a idade que Abraão morreu. E Abraão não tomou posse da promessa dele. Por quê? Nós estaríamos lendo isso se Abraão não tivesse mudado de postura.
Muitas vezes a distração vem para nos dizer, olha, essa coisa que eu estou te dando, esse provisório, é melhor do que o definitivo. O provisório é melhor do que o definitivo. Nós temos que ter isso muito claro. Cada vez que nós olhamos as circunstâncias, cenários, os personagens, cada vez que nós focamos nas circunstâncias, cenários e personagens de uma cena, e não no enredo, nós perdemos a oportunidade de prosseguir. Porque o cenário foi legal, os personagens foram legais, as cenas foram legais, mas o que importa não são os personagens, não são as cenas, não são os enredos, e sim o enredo, o prosseguir, o continuar, o ir avante, tá certo? Porque nós perdemos o foco, nos distraímos, nós somos sugados pelo quê? Pelas inconstâncias da vida. E coisa que você mais vai achar na vida são inconstâncias. Eu diria para vocês, e vocês vão de ouvir comigo, que um dos poucos lugares onde você vai achar pessoas mais equilibradas hoje é na igreja. Fora da igreja, misericórdia. Cada desequilíbrio completo. Então, as preocupações da vida são cada vez mais intensas. Tão intenso for o apego que eu tenho a cada uma delas. Se o meu apego for grande aquilo ali, aquilo vai me sugar, vai me tirar o sono, vai me causar preocupação, vai me adoecer. E o que Deus tinha prometido para mim se torna secundário, porque eu não estou diligentemente observando aquilo que Deus me falou. E por causa dessas circunstâncias, eu acabo perdendo completamente o que Deus me falou. Segunda coisa que eu entendo que é importante, que nos faz ficar pessoas extremamente distraídas, Salmo 119, versículo 8. Esse é um dos salmos maiores da Bíblia em termos de quantidade de versículos, um dos mais profundos da Bíblia. Alguns autores dizem que esse salmo é o salmo de Davi. Eu já creio, pelas narrativas, que esse salmo é o salmo de Esdras. Um dos poucos escritos nominados de Esdras, esse aqui, o livro de Esdras, escreveu Salmos, escreveu final de Deuteronômio, Josué, Samuel. Ele colocou em ordem muitas coisas, 1ª e 2ª Reis, colocou em ordem muitas coisas. A vida de Esdras é um exemplo a ser seguido. É um personagem, diria assim, um personagem que a gente não olha muito para ele, mas sem ele nós não teríamos a Bíblia que nós temos hoje. Ele fala o seguinte: tendo todo esse encargo, toda essa preocupação, toda essa ocupação, sabendo da missão que Deus tinha dado para ele, de trazer um restabelecimento do governo de Deus ali em Israel, ele fala o seguinte: observarei os teus decretos, não me abandones de todo. Senhor, apesar de todas as luzes que brilharão para mim na minha vida, apesar da minha ocupação em ter que terminar o cânon bíblico, apesar da minha preocupação em ter que tirar do nosso meio os asdoditas e voltar a falar hebraico, apesar da minha preocupação em trazer o povo cativo da Babilônia e implantá-los novamente na terra da promessa, apesar de tudo isso, eu observarei os teus decretos. Por favor, Deus, eu posso errar em alguns, mas eu te peço, não me abandones por completo. Então, o que nos faz então ser uma pessoa distraída? Não observar os decretos, não observar quando nós não somos bons observadores da verdade. Um bom observador aprende com os exemplos. Ele não cai no laço do passarinheiro falado no Salmo 91. Ele não se arremete nos braços da prostituta falado lá em Provérbios. Ele não morde a isca da insensatez, que muitos homens da Bíblia morderam a isca da insensatez. Ele não anda atrás dos tolos, como diz lá em Provérbios: o que anda com tolo vai ser cada vez mais tolo. Ele não faz aliança com as trevas, como o apóstolo Paulo nos fala que não há união entre luz e trevas. E muito menos ele cai no buraco onde outros caíram com o cometimento dos mesmos erros dos quais nós até comentamos essa semana no Alimento Celular. Lucas 12, 27 diz o seguinte, o Senhor falando claramente: olha, olhai para as flores do campo, elas não fiam nem tecem. Eu vos asseguro que
nem mesmo Salomão em todo o seu esplendor pôde vestir-se como uma delas. Ora, se Deus veste assim as aves do céu, que hoje vivem do campo, veste assim uma simples erva do campo, que hoje vive, amanhã não é lançado no fogo, muito mais dará a vós, vestindo-vos de glória, homens fracos na fé. Outra tradução diz, pouca fé. Isso aí, vocês são fracos na fé. Vocês têm fé. Não é muito e nem grande. Ela é fraca na fé. Veja que quando nós perdemos a promessa de Deus, ela advém principalmente de uma fraqueza na crença. Eu não creio no que Deus está falando. Eu não creio que Deus pode mudar a minha sorte. Eu não creio que Deus pode me mudar financeiramente. Eu não creio que Deus pode. Eu não creio, eu não confio, eu não entrego, eu não vou, eu seguro, eu retenho. Observe como o Senhor trata os seus servos. Observe como Deus trata os seus servos. Observe como Deus trata os seus filhos. Observe como Deus trata os seus profetas. Se você observar como Deus trata os seus servos, os seus filhos, os seus profetas, observe como Jesus trata os seus amigos. Observe. Nós perdemos quando nós não observamos. Observe. Se você for um bom observador, você vai ver que da mesma maneira como ele trata essas pessoas, ele também vai tratar cada um que confia nele. Senhor, eu confio em Ti como confiou o profeta Moisés. Eu confio em Ti como confiou o rei Davi. Eu confio em Ti como confiou Esdras. Eu confio em Ti como confiou o fulano de tal. Eu confio em Ti como confiou... Deus vai dizer, ou então a mesma bênção, a mesma proteção, a mesma orientação que eu tenho para ele, eu também tenho para Ti. É uma regra direta, não é aleatória, não é uma suposição, é direta. Veja como o Senhor cuida daqueles que seguem a sua palavra. Veja como o Senhor cuida da saúde dele, da descendência dele. Se nós andarmos no mesmo caminho daqueles que andam com Deus, a mesma chuva que cai na casa deles, na família deles, no lar deles, vai também cair na nossa. Davi foi um homem muito abençoado por Deus, ele fez questão de registrar isso para nós. Salmo 37, 23, ele diz o seguinte, olha, o Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Ponto. Ele ainda coloca um ponto ali bem legal, assim. O Senhor firma os passos, é verdade. Deus firma os passos daquele que lhe agrada. Puxa vida, é um negócio até assim. Como é que Deus firma os passos de alguém? Isso é tão simples que Davi falou, não é possível. É muito simples. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segura pela mão. E Davi resume então dizendo o seguinte, olha, fui jovem, fui jovem e hoje sou velho. E nunca vi um justo abandonado, nem os seus descendentes mendigando pão. Procure, anote, pegue o nome, sobrenome, família, pegue. Fulano de tal era um homem justo, temente a Deus. Procura na descendência dele. Quem mendigou o pão? Lembra da história, filha, que você contou de Jonathan Edwards? E esqueci o nome do ateu. Vocês leram no livro Movidos pela Eternidade. Seja um observador. Fulano de tal. Isso, beleza. Vou fazer um exemplo melhor ainda para vocês. Muitos jovens aqui na igreja. Sabe qual de vocês vai se dar melhor na vida? Bispo, eu acho que é o que estudar mais. Bispo, eu acho que é o que tem mais talento. Bispo, eu acho que é quem sabe tocar um instrumento. Bispo, eu acho que é quem... Não ache, não precisa achar. A gente acha quando tem dúvida, quando não tem elemento de amostra, não tem amostragem. Então você vai testando. Sabe quem vai se dar melhor na vida de vocês todos aqui? Aquele que for mais fiel ao Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E os filhos
filhos do fiel como serão? Serão fielzinhos ambulantes, correndo na casa do Senhor. E as esposas do filho do fiel como serão? Lindas, maravilhosas, filhas amadas do Senhor. E os genros, né, Tirza? E os genros de quem teme ao Senhor será o meu filho, o meu segundo filho do meu coração, meu amigo, vamos andar junto, vamos planejar junto, vamos ver junto, será o meu amigo. E os filhos dela serão meus filhos. Aqui vai correr no meio de vocês. Gente, observe, nós perdemos o foco nas coisas quando nós não observamos. Beleza, mude então, mude o foco, observe a vida do infiel, do ímpio, do que fala mal do pastor, do que diz que o pastor rouba, do que diz que faz o L que vai dar certo. Olha a família, observe, é só você observar. Observe como é a casa de um idólatra, observe. Não, bispo, não tem na Bíblia, não precisa ter, observe que você vai ver o que vai acontecer, observe. Veja se falta pão. Veja como é que acontece na época da escassez. Veja como Deus lhe usa para levar pão na casa do justo. Estava no supermercado comprando, vi um peixe tão legal, né, filha? Oh, meu Deus, eu sei que a bispa gosta tanto de peixe, deixa eu levar esse peixe lá para a bispa. A bispa falou, oh, meu Deus, eu queria tanto comer um peixe hoje. Daí a irmã Lisânia, bispa, um peixe, bispa. Está aí. Quem falou para ela que a bispa queria comer peixe naquele dia? É Deus quem movimenta. É Deus quem faz. Tá certo? Veja a vida como um homem que teme ao Senhor. Compare com aquele que não teme. O resultado é para você como um manancial de aprendizado. Qual caminho você vai seguir? Salmo 1 diz claramente ainda. Salmo 1 diz, abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pelo caminho dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, o que você mais vê hoje é pecador, é ímpio, pecador e zombador. O que mais tem gente aí? Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. O que acontece com um homem desse? Ele é como uma árvore plantada à margem de águas correntes, dá o fruto no tempo apropriado, suas folhas nunca murcham, tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores à congregação dos justos. Bispo, por que saiu da igreja? Não era justo. 1 Pedro diz o seguinte, saiu do nosso meio porque não era nosso. Por que não ficou nem nessa e nem nenhuma outra igreja? Porque não era justo. Não, o Senhor não deixa permanecer na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Beleza. Observe que fim leva o pecador e tome a decisão de agir diferente. Que fim leva um determinado pecador? Terceiro, para nós orarmos juntos. O que nos faz, então, vivermos distraídos? O que nos faz vivermos perdendo o que Deus tem para nós? Mateus 26, 41 é um dos temas assim, mais fácil de você entender na Bíblia. 26, 41. Vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito, com certeza, está preparado, mas a carne é fraca. O que nos faz ser alguém distraído? É quando eu confio muito na minha carne. Eu confio no homem que eu sou. Gente, eu prego para vocês, pregando para mim com medo, como o apóstolo Paulo fala, de eu mesmo não ser reprovado. Ah, mas eu sou imune a qualquer coisa. Eu confio, eu sou bom. Eu sou bom nesse assunto. Gente, não existe bom. Jesus falou, olha, vigiem, orem, estejam atentos. Então, nesse exemplo,
Quando o seu for vigiar, presta atenção. Você vigia geralmente deitado, você vigia em pé. Os sentinelas ficavam em pé, de prontidão para avisar se alguém chegava. O vigia nesse sentido é como sentinela. Você vigia. Vigiai, terreno limpo. E ora. Por que você tem que orar? Para que o terreno continue limpo. Porque você não sabe o que o diabo está planejando para destruir a sua vida. Se ora, Deus livra, guarda, ajuda, perdoa, fortalece, me ajuda. Olha para a minha fraqueza. Deus, se eu sair daqui, o inimigo me pega, então me segura aqui. Então Jesus falou, olha a fórmula para você vencer isso aqui, vigia. Olha o terreno, está em paz, ora. Vigia de novo, está em paz, ora. Vigia. Quanto mais você ora, menos dificuldade você tem para vigiar. E quanto mais você vigia, mais facilidade você tem para orar. É muito simples. Quando nós confiamos muito na nossa carne, ou mesmo na humanidade, no que o homem pode fazer, tendo por certo que a nossa resposta vem deles e não de Deus, o nosso socorro, nós cometemos uma das formas mais cruéis de distração. Isso é tão forte que o profeta Jeremias enfatizou esse mesmo texto, dizendo o seguinte, olha, Jeremias 17,5, diz o seguinte, assim diz Yahvé, maldito o homem que confia no homem, faz da humanidade mortal a sua força e motivação, cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo, de entender? Maldito. Ora, se um negócio é doente, cuja enfermidade é incurável, como é que você vai confiar num troço desse, meu povo? É muita loucura. Por isso que o Senhor fala, não pode. Você diz, olha, é maldito o homem que confia. Então, afirmarmos que nós confiamos em nossa carne, nós acabamos dando a ela os prazeres e a falta de disciplina que ela precisa para ser conduzida como instrumento de santidade e não como elemento do pecado. É verdade, a carne é fraca. A carne não é frágil, ela é fraca. A mulher é frágil, a mulher não é fraca. Tem uma diferença muito grande entre fragilidade e fraqueza. Fragilidade é uma coisa extremamente difícil de ser fraca. Às vezes, não, é que eu sou muito frágil na minha carne. Não, frágil não, você é fraco. É uma diferença muito grande. E é por causa do ceder às suas fraquezas que muitos são levados diretamente para o inferno. Completamente. Uma carne fraca precisa ser mortificada com jejum e oração. Porque não é fazendo a vontade do corpo que nós vamos entender o que Deus tem para a nossa vida. E quando nós vivemos segundo os desejos da carne, confiando na nossa carne, cedendo seus desejos, suas paixões, nós somos completamente por ela destruídos. Romanos 8,5 diz o seguinte: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Então, a essência que me faz ser alguém atento ou distraído, nesse sentido, é o valor que eu dou à minha carne. Ora, nós somos homens espirituais, somos pessoas espirituais, e naturalmente, se eu alimento mais a minha carne,
menos espiritual eu vou ser, mais erros eu vou cometer. Porque as maiores distrações que nos distanciam completamente da vontade de Deus ocorrem quando nós deixamos de olhar à frente, ao alto, e passamos a fazer uma das coisas que a Bíblia mais nos manda não fazer, que é olhar para a direita ou para a esquerda. Direita, esquerda. Quem anda assim? Sério, quem anda assim? Serpente. Serpente. Nós passamos a andar como serpente, olhando para a direita e para a esquerda. Quando na verdade o Senhor nos fala, olha para o alto, que do alto vem o teu socorro. Olha para mim, o autor e consumador da sua fé. Olha para mim, sereis salvos. Olha para mim, olha para cá. Amém? Vamos ficar em pé, querido. Eu quero orar com você nesse sentido. Sim, eu quero orar para que nós não sejamos pessoas distraídas, desatentas, vacilões, perdendo o que Deus tem para nós. Certo? Mantenha o foco. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas olhe para o alto. Não perca, não deixe o diabo roubar os seus polegares. Não deixe. A gente até tem uma colocação no português bem nordestino, né? Não deixe ninguém pegar na sua mão, no seu braço, não deixe ninguém, não fique com a vida presa com ninguém, seja livre. Não deixe. Tá certo? Nessa batalha tão grande que é a batalha da vida. Não deixe. Ele pode ter dominado durante 70 reis. Pode ter dominado seus pais, pode ter dominado sua mãe, seus irmãos. Pode ter dominado seus sobrinhos, pode ter dominado qualquer pessoa que você conheça. 70 gerações, 70 pessoas, 70 reis. Comiam aos pés de Adoni-Bezeque. Mas quando ele encontrou com o povo de Deus, aquele mal foi extirpado. Quando ele encontrou com alguém, ei, eu sou atento. Essa batalha nós vamos ganhar. Essa batalha nós vamos vencer. 1 Timóteo 3,2 diz o seguinte: é fundamental, pois, que o bispo, ou seja, que uma pessoa que queira o episcopado, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja irrepreensível, hospitaleiro, capacitado para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável e pacífico, e não amante do dinheiro. O que é isso? Foco! Um homem de Deus, uma pessoa de Deus não pode ser um casamento bagunçado, não ter domínio próprio, não pode ser uma pessoa não digna de respeito, não pode não querer receber alguém em casa, não pode não aprender para ensinar, não deve ser beberrão, nem violento. Diga comigo, amável, pacífico e não amante do dinheiro. Diga comigo, eu sou amável, pacífico e eu não sou amante do dinheiro. E o apóstolo Paulo, complementando ainda aos Efésios, diz o seguinte: portanto, não sejais falta de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva a devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E cotidianamente dando graças por tudo a Deus Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em temor, ou seja, não sejais faltos de juízo. O que é uma pessoa falta de juízo? Uma pessoa insana. Uma pessoa que não tem juízo, ela é insana. Dependendo do grau da insanidade, você pode internar ela, que ela rasga dinheiro. Ela tem que dar alguns remedinhos para ela se aquietar. O apóstolo Paulo fala com nós com muita mansidão. Fala, não sejam insanos. Não sejam faltosos de juízo. Mas o apóstolo está me considerando com aquela pessoa que foi amarrada na camisa de força. Tá assim, tá me... Mas parece tão simples, mas é verdade. Deuteronômio 33, 24 diz o seguinte: com relação a Zera afirmou: sejam de
ferro e bronze, as trancas das suas portas. E permaneça a tua força e a paz com os teus muitos dias. Vamos encerrar com essa leitura. O Moisés foi dando uma bênção para cada filho de Israel. Uma bênção. Dito. E claro, eu quero me despedir de vocês tomando posse dessa palavra. Coloca mais retorno para mim, por favor, filho. É você que está? Ei, Brian. Coloca igual estava o outro microfone. Igual o outro, na mesma qualificação. O que ele fala? Olha, quando chegou em Azer, ele diz o seguinte, olha, sejam de ferro e bronze as trancas das tuas portas. Minha vida, bispo, é uma bagunça. É uma confusão. É uma total desorientação. É um negócio assim bagunçado. O que Moisés, na sabedoria dele, falou para Azer, aquela tribo, falou, olha, sejam de ferro e bronze as trancas das tuas portas. Alguém quer entrar na sua vida, quer tirar aquilo que Deus tem para você? Não. Está trancado com ferro. Está trancado com bronze. Se quiser, vai ter que quebrar e vai ter que me enfrentar. Trancado com ferro e bronze. Não é uma trancazinha, Thalita. Sei lá, de papel, de isopor, de madeira podre. Um faz de conta, uma vida cristã, um negócio sem lógica. Não, olha, sejam de ferro e bronze as trancas das tuas portas. Seja atento, não seja distraído, não deixe o diabo entrar e roubar aquilo que é seu por herança. Ele complementa, e permaneça a tua força e a paz com os teus muitos dias. E permaneça a tua força e paz com os teus muitos dias. Vamos encerrar isso juntos. Diga para você mesmo, fala, meu Deus, que a minha vida seja como a bênção dada para Azer. Que a minha vida seja completamente fechada com o Senhor, com ferrolhos de ferro e bronze. Meu Deus, que as minhas portas dos meus olhos sejam como ferrolhos de trancas de ferro e bronze. Diga, Deus, que os meus ouvidos tenham trancas que sejam como ferrolhos de ferro e bronze. Diga, Deus, que a minha boca seja trancada com ferrolhos de ferro e bronze. Agora coloca a mãozinha na sua cabeça e diga, Deus, que sobre mim, nos meus muitos dias, permaneçam a força e a paz. Agora entenda o que eu vou lhe falar. Não é a força de Deus sobre você. É a força que você recebeu de Deus que é sua. Se você for fraco, você não tem como dizer. Ele falou, olha, permaneça sobre a tua cabeça ali, sobre os teus muitos dias. Permaneça a tua força e paz. Diga, Deus, eu recebi do Senhor força para vencer qualquer obstáculo. Diga, Deus, eu recebi do Senhor a autoridade para determinar que o mundo de trevas e de guerras que querem me distrair sejam todos apaziguados pela tua paz. Declare com alegria, exaltando o nome do Senhor. Dê um salve de palmas ao Senhor com alegria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.